Senhor Jesus, povo de papai. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 2, que tem por título A Ordem das Tribos no Acampamento. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400. Segundo os seus esquadrões, esses marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gade. E Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões. E estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazul, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões. E estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Azer. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali. E Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharam no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés.
E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras. E assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. E com este versículo, finalizamos mais um capítulo para a glória de Deus. E eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.